A ideia aqui das lives, né, é de trazer uma... Flaviane aí entrou. O pessoal, quem quiser fazer pergunta, pode fazer, que a gente vai tentando aqui, à medida do possível, passar para o professor. A gente tem feito essas lives aqui, professor, para trazer uma temática diferente para as pessoas, e as lives ficam no meu feed, né, no Instagram, as pessoas podem assistir depois, porque nem todo mundo tem disponibilidade para chegar uma hora dessa e assistir ao vivo, né. O tema de hoje, pessoal, é a essencialidade das normas internacionais do direito do trabalho. Nós estamos recebendo aqui o professor doutor Clóvis Renato Costa Farias. O professor é graduado em Letras pela Universidade Federal do Ceará. É professor, advogado, mestre e doutor em Direito Constitucional pela Universidade Federal do Ceará. É uma pessoa que tem uma atuação grande aqui no sindicalismo. Acredito que quase 10 anos, né, professor? Ou um pouco mais. Tem essa atuação aí no movimento sindical, não só no Ceará, mas em vários lugares aí do Brasil ele vem fazendo o seu trabalho. E hoje, professor, quando a gente fala em normas internacionais, a gente pensa logo em ONU, né? Não tem como tratar de normas internacionais sem a gente buscar um pouco aí desse contexto, como é que foi criado a ONU, em que circunstância ele foi criado. Antes da gente entrar no mérito aqui do tema, que são as normas internacionais e a repercussão dela no direito brasileiro, se eu pudesse falar um pouco aí desse contexto histórico de como surgiu a ONU, né, e que tipo de trabalho a ONU faz e que tipo de discussões ela apresenta para a sociedade, né. O senhor pode começar se quiser. Bom, então, boa noite a todos e a todas, uma satisfação, uma gratidão muito especial ao Candal, Advocacia Tiago Pinheiro, né, doutor Tiago, que bom. Estamos militando aí historicamente, desde o grupo, né, o grupo de estudos que nós participamos, depois a Comissão de Direito Sindical, que nós tivemos a honra de participar da criação. O doutor Tiago Pinheiro foi o presidente, né, o primeiro presidente da Comissão de Direito Sindical da OAB. Ele é mais veterano nessa parte de direito sindical. Quando eu cheguei, eu não podia advogar, eu trabalhava no Ministério Público do Trabalho, e aí o doutor Tiago já estava na militância sindical e eu atuando junto ao Ministério Público do Trabalho. E quando eu saí, que eu fui pedir, né, minha OAB era suspensa por causa não podia, né, trabalhar no Ministério Público, não podia advogar. E aí a gente começou e já fomos logo com esses impactos aí. Que coisa legal, estamos aqui hoje, né? Obrigado, professor. E é o seguinte, a ONU tem muitos documentários, muitas coisas ligadas aí, por exemplo, a questão do Holocausto, a dificuldade que foi gerada, a questão das Nações Unidas, criação do Estado de Israel, né? Muitas coisas aconteceram, né? Mas historicamente o mundo já vinha numa situação de conflitos muito grande, eterna, né? Desde que conhece a história, de invasões. Se você pegar a própria questão de Israel, no começo da história, exatamente, alguém diz que ali é a terra prometida e eles vão lá para tomar. E aí começa, né? Quem é meu, é meu, é meu, e não tinha estabilidade jurídica nas relações internacionais. E, consequentemente, essas tensões foram aumentando. Eu gosto muito de história, acredito que o público aí, algumas pessoas também gostem, mas é interessante ver que antes de se falar da própria questão que aconteceu na Alemanha, já tinha essas coisas da Prússia, né, quando ela foi formada, e eles queriam ser os melhores do mundo. Sempre teve essa coisa de ser a coisa do pink o cérebro, né, ter alguém que quer ser o melhor do mundo e dominar o mundo, e eles trabalhavam para isso. Né? E essa briga todinha acabou gerando a Primeira Guerra Mundial. No meio da Primeira Guerra Mundial, que exatamente foi uma adesão do czar a um dos lados num problema desse aí que aconteceu, e na verdade ele enfraqueceu e veio a Revolução Russa. E com a Revolução Russa em 17, o mundo ficou partido em dois, né? Uma ala ligada à União que ia se formando das repúblicas socialistas soviéticas, e um bloco em tese trabalhista e outro bloco capitalista. Era mais ou menos assim que se entendia. E nessa bipolarização teve um acordo, que foi o Tratado de Versalhes, que criou um órgão que seria originário para evitar essas discussões e pacificar os conflitos. Esse órgão foi a Organização Internacional do Trabalho.
Lá na Organização Internacional do Trabalho, e acho que também o meu estudo com direitos humanos começou por aí, porque de tantos debates eu fui convidado para ser assessor técnico lá na Conferência Internacional do Trabalho em 2019 e 2020 em Genebra. Aliás, 2018, 2019. E 2020 eu recebi o convite que estava nas tramitações, só que foi tudo suspenso em razão da pandemia e das quarentenas mundiais. Então não houve a conferência em 2020. E aí surgiu a OIT, hoje a única agência da ONU que é tripartite, já era para evitar esses conflitos, já era dentro dessa lógica de tratados internacionais, tanto que ela nasce dentro da lógica do Tratado de Versalhes, né? E como um órgão tripartite, representação dos trabalhadores, representação dos governos e representação dos empregadores, né? Hoje a OIT está com 187 estados que são membros, né, da Organização Internacional do Trabalho. Essas coisas continuaram, a ideia da OIT, do Tratado de Versalhes, era esse germe de haver uma liga de nações, né? A coisa degringolou, porque teve muitos problemas, né? A questão dos vencidos e dos vencedores, não havia um senso ainda de solidariedade internacional com a maturidade adequada, e acabou que o mesmo espírito da antiga Prússia, né? Os prussianos, essa coisa toda, e a situação difícil do Tratado de Versalhes, né, da própria Constituição de Weimar, lá na Alemanha, né, e dos alemães, e várias restrições, acabou que da Primeira Guerra, só com a OIT não conseguiram resolver. Né? Aí veio a Segunda Grande Guerra Mundial, e com a Segunda Grande Guerra Mundial, esse conflito, essa divisão, e depois, com o fim da Segunda Guerra Mundial, se percebeu que o ideal era juntar a Liga das Nações e criar a Organização das Nações Unidas. Exatamente para haver uma estabilidade, acabar essa discussão no sentido de um ser melhor do que o outro, um dominar o outro, e começar um senso de equilíbrio nas relações. O que foi que aconteceu? Acabou que começa a sair a fase do colonialismo básico, né? Nós tínhamos, por exemplo, vários países dominados. Você tinha, por exemplo, a Inglaterra, dominava, por exemplo, a Índia, né? E isso, lógico, tem todo o movimento do Gandhi, mas o espírito das Nações Unidas, de acabar com o colonialismo, ele foi colaborando para essas aberturas, né? Então, por exemplo, tanto que a ONU acabou sendo criada pondo fim à Segunda Grande Guerra Mundial, em 1945, o Brasil faz parte dela desde o começo, ele ratificou esse tratado também em 45, ou seja, também se submete à Corte Internacional de Justiça, né? E aí você começa a ver essa abertura mundial e a importância dos tratados internacionais, né? E começa os movimentos e o mundo a não aceitar mais que um país domine o outro, como regra. Então você vai ver, por exemplo, isso aí aconteceu em 45, quando vai acontecer em 47, a gente já vai ver 47 para 48 a independência da Índia, e as coisas vão acontecendo, né? Países da África vão ficando independentes nos anos, já lá para os anos 70, o caso da Revolução dos Cravos em Portugal, mas quer dizer, mundialmente não havia mais um consenso de aceitar que um país dominasse o outro, e isso era muito discutido lá dentro das Nações Unidas. Também a própria Guerra do Vietnã, que durou mais de 20 anos, muitas discussões, o próprio Ho Chi Minh, ele chegou aí lá no Palais, ele era no Palácio das Nações em Genebra, para negociar uma espécie de fim da Guerra do Vietnã, mas, quer dizer, o espaço dialógico entre as nações. Então, acho muito relevante, né? Então, contar esse histórico do fim, do que deu surgimento, é importante que se estude todo esse senso que só se fala do Hitler, mas se você for estudar toda a formação do Estado prussiano, vai se ver que havia toda essa política e esse pensamento naquela cultura. Acabou culminando com o Tratado de Versalhes e a criação da OIT, que hoje é uma agência da ONU, e inspirado nessa lógica da OIT, por isso que eu acho que a importância do trabalho nesse momento, né? No final da Segunda Guerra Mundial veio a ONU, né? Essa questão das Nações Unidas, e com a criação das Nações Unidas, com mais estados manifestando a adesão, se tornando parte, hoje são 193 na ONU, aí nós começamos exatamente a ter uma abertura e o fim do colonialismo. O Boaventura de Sousa Santos fala de neocolonialismo hoje, né?
que ele é mais de distâncias abissais, questões ideológicas, mas antes era direto mesmo, né? Um país dominava o outro e isso era normal, e os países ficavam tentando dominar os outros. Tanto que na lógica do eixo, se você perceber, é exatamente a Alemanha ia ficar de onde ela estava para cima, né? A Itália ia ficar de onde ela estava para baixo do mundo, e o Japão ia ficar com o outro lado. Então eles iam ser 3 países que iam dominar o mundo. Esse era o eixo, né? Então, para que as Nações Unidas começassem a ser implantada, né, a Liga das Nações, que veio exatamente enfrentando o eixo, eles já traziam a ideia de que ninguém ia mais dominar ninguém. Né? Até a própria Hong Kong foi devolvida, né, há pouco tempo. Então, tem todas essas discussões para os direitos humanos. Então, após 45, nós tivemos, de fato, um grande desenvolvimento nas relações. Ah, tá bom, tá não. Tá complexo, tá, mas comparando com o que tinha, nós temos um grande avanço e uma estabilidade muito grande em que nós não temos grandes guerras como aquela, né, há mais de praticamente 80 anos, né? Então nós temos questões pontuais que são discutidas, há muita incompreensão e os sistemas estão sendo desenvolvidos. Então aí a gente já tinha, desde a formação das Nações Unidas, como eu falei, a Corte Internacional de Justiça, a CIJ, quando o Brasil ratificou a convenção que trata o Tratado Internacional da adesão dele à Organização das Nações Unidas, ele adere também a se submeter à Corte Internacional de Justiça. Veja que a coisa foi se desenvolvendo, já começaram a criar sistemas de direitos humanos próprios. Você tem a Corte aqui, por exemplo, o Sistema Interamericano de Direitos Humanos aqui na América, né, junto à OEA, que ele tem a Comissão Interamericana, que é lá em Washington, e tem em São José da Costa Rica a Corte. Também tem uma Corte de Direitos Humanos na Europa e tem uma na África. Então você já começa a encontrar os sistemas se desenvolvendo. E agora, por último, né, a partir de 2009, começa a se discutir uma estruturação do Tribunal Penal Internacional. Então é interessante que nós temos aqui, por exemplo, uma perspectiva de avanço disso, né, do direito exatamente diante das incompreensões do Estado, do que é democracia, do que é tirania, do que é respeito aos direitos humanos ou não, o que é o jus cogens. Eu acho que tem muita coisa para a gente apresentar nesse sentido. Então hoje a gente tem, né, a Corte Internacional de Justiça, que é ligada à Organização das Nações Unidas, que fica lá em Haia, que julga estados, certo? Nós temos, ligada à OEA, a Corte e o Sistema Interamericano de Defesa dos Direitos Humanos, também já inspirado nessa noção de partilha, de solidariedade, e nós temos para julgar pessoas por crimes contra a humanidade, são 4 crimes que tem na norma, o Tribunal Penal Internacional, que está ligado às Nações Unidas. Então é importante que a gente veja que há esse diálogo constante e o desenvolvimento dessas relações, né? Hoje se fala em jus cogens, eu acho que é o tema mais relevante, né? Porque diante de várias discussões, principalmente quando o Estado claudica de alguma forma, a gente encontrar um eixo de direitos humanos, que eles falam que são direitos que estão acima de quaisquer outros direitos. E hoje já tem isso, nós temos inclusive decisões do Supremo nesse sentido. Okay. Professor, assim, como é que isso é normatizado? O nosso tema hoje vai tratar um pouco direcionado para o pessoal do direito, né? Para a importância dessas temáticas que são desenvolvidas, obviamente, com o final da Segunda Guerra Mundial, o tipo de tema que a Organização das Nações Unidas necessariamente tem a ver com direitos humanos, né? Mas dentro dessa temática, né, dos direitos humanos, como é que é criada, porque grande parte do nosso público aqui são pessoas não ligadas ao direito também, para elas poderem entender. Esse normativo, como é que sai esse normativo de dentro da ONU como orientação para os países? Bom, vou dar um exemplo aqui de uma agência da ONU, essa que eu te falei, da OIT. Eu participei, por exemplo, da comissão técnica que acabou findando com a elaboração da Convenção 190 da OIT,
que também foi chancelada pela Assembleia Geral da ONU, e a Recomendação 206. Então, como é que funciona? Surge o problema em âmbito mundial. Aquele problema, eles têm os peritos, né, os expertos, os experts ligados, por exemplo, àquela agência, eles estão fazendo estudos, eles fazem estudos e relatórios constantes. Muitos dos materiais que eu utilizo no meu canal, no Clóvis Renato Direitos Efetivados e Clóvis Renato Direitos Humanos, tem a ver com esses relatórios e com as decisões. Então, eles fazem estudos. Por exemplo, para sair a convenção, a discussão, né, sobre a convenção, houve vários peticionamentos diretamente junto à secretaria, né, ao Bureau Internacional, por exemplo. Faz pedidos sobre essa matéria. O que eles fazem? Os peritos, que são de vários países, dentro dos estados que são parte, fazem um relatório. No caso do assédio moral, eles fizeram um estudo em 80 países, de todos os continentes. E nesse estudo de 80 países em todos os continentes, saiu um relatório. Esse relatório é bem completo, com dados onde tinha norma, onde não tinha, onde a norma era maior, aplicação onde não tinha, qual era a compreensão, qual não era, né, em determinado estado. Então, muitas questões foram apresentadas. Quais são os tipos de preconceito, de perseguição, de acoso e tal. Aí, beleza. Na hora que leva esse relatório, a organização que segue um modelo similar, ela cria, né, junto o diretor-geral, ele manda criar uma comissão técnica. Então, ele criou uma comissão técnica para debater o relatório feito pelos peritos. Então, nessa comissão é que foram as três, por exemplo, eu estou dando um exemplo aqui do caso da agência da ONU, da OIT. Então, eu estava lá como assessor técnico da bancada dos trabalhadores. Aí tinha o representante dos trabalhadores, né, respectivo, com o delegado dos trabalhadores, e tinha de cada uma das bancadas, dos governos e dos empregadores. Aquilo foi debatido. E qual é a diferença desse ponto se você colocar na ONU geral? É porque não vai ter o tripartismo. Mas lá vai ter o relatório, vai ter o estudo, ela é cheia de agências, né, a ONU. Então tem o relatório de estudo e o debate entre as nações. Porque lá na ONU é só uma discussão Estado a Estado, grosso modo. Uhum. Né? Na OIT eu estou colocando até que seria uma situação mais complexa até. Por quê? Porque tem o tripartismo. Então faz-se o relatório, leva aquilo para debate no tripartismo, eles levam aquele relatório e já levam uma minuta, se for tirado o encaminhamento no debate, que vai ser uma convenção ou que vai ser uma recomendação. Nesse caso, por exemplo, havia uma discussão muito grande. Pode não sair nada, né? Havia uma discussão de não sair nenhuma norma, por exemplo, sobre assédio moral, que não precisaria. Tanto que ele é visto na OIT como risco invisível. Aí, a outra discussão era, não, vamos fazer só uma recomendação. Aí você fica na disputa política, vai ser votado lá dentro da comissão. E depois, não, então vamos fazer uma convenção. Então, isso tudo foi prévio a debater um projeto de norma internacional. Então, dentro das articulações de 2018, né, quer dizer, articulações da época que fizeram o relatório. A primeira era sair o relatório. Segunda articulação era ter um debate se a gente ia fazer convenção ou recomendação ou se não ia fazer nada com relatório. Aí conseguiu instaurar uma comissão técnica no sentido de debater convenção e ou recomendação. Conseguimos depois matar esse outro leão e conseguimos aprovar não só que ia ser feita uma convenção, quanto seria feita uma recomendação. E aí a gente começou. Na hora que foi aprovado que teria a convenção e a recomendação, os peritos fizeram uma minuta, uma espécie de projeto, né, um projeto de norma internacional. E aquela minuta, você fica lá debatendo, ele coloca lá no Word gigante, numa tela, todo mundo lá com você tem os tradutores, né, as pessoas vão lá das várias línguas, né, como eu falei, dentro da OIT são 187 estados que são membros, na ONU são 193. Aí fica se debatendo lá o texto. Na hora que chega, a gente consegue fechar o texto da convenção, no caso da OIT, no tripartismo, né? Aí aquele texto ali, pronto, aí vai ter a votação no final para aprovar, tanto da convenção quanto da recomendação. Foi isso que aconteceu. Depois que ele foi aprovado, quando acaba a conferência, aí na conferência tem a Assembleia Geral. A Assembleia Geral vai e aprova ou nega o texto. Então tá vendo que você vai construindo isso,
começa com competições de Estados-membros, depois designação de peritos para fazer o estudo, depois sai o relatório, depois do relatório vem a questão dos debates, né, entre os atores, para ver se vai fazer alguma coisa com o relatório a nível de criar uma norma ou não. Depois, se for para criar uma norma, ele cria uma comissão técnica. Aí na comissão técnica vai avaliar qual é o tipo de norma que vai sair. A depender do tipo de norma, os peritos fazem uma minuta e aquela minuta vai ser debatida entre os atores que são os representantes dos estados. Depois que ela é aprovada na comissão técnica, ela vai para a Assembleia Geral para aprovar ou para rejeitar. Foi isso que aconteceu, para você ver como é um trabalho longo, muito debatido, né? Inclusive, assim, para quem está entrando agora, a Gabriela, a professora Luana, ela tem mestrado também em Direito Internacional. Assim, o professor Clóvis, ele disponibiliza vários cursos, né? Ele tem uns cursos bem detalhados que ele está aí já para poder lançar, que trata dessa parte aí de OIT. Ele fez um estudo bem detalhado, eu tenho acompanhado muitos vídeos, um estudo bem detalhado sobre toda essa questão da OIT, de como é feito, qual é o procedimento, qual a repercussão. E para as pessoas da área do direito, de extrema importância conhecer, porque há aplicabilidade também dessas normas. Não é só, eu estou criando no âmbito da ONU para pacificar as relações, onde não se admite mais que um Estado sobrepõe o outro. A questão não é só essa, né? A questão ela é muito mais essencial, né? Porque a partir do momento que essas normas adentram o ordenamento jurídico brasileiro, as pessoas precisam conhecer para aplicá-las no dia a dia também. Então é uma tendência, o professor Clóvis, eu acho que eu não conheço ainda professores que estão tratando desse tema de maneira bem específica e bem detalhada, como ele está detalhando. Eu acho que vale a pena a gente conhecer. E dentro dessa importância que essas normas têm no direito brasileiro, professor, o senhor percebe que as pessoas utilizam, o senhor também é professor, dá muita aula, tanto para magistrados, dá aula para o pessoal do mestrado, dá aula para o pessoal do doutorado. O senhor vem percebendo que as pessoas estão tratando disso, as pessoas estão colocando isso em suas petições, os advogados estão colocando isso em suas petições. O senhor vê alguma deficiência nesse sentido? O senhor fizesse assim, em linhas gerais para a gente, qual a importância desses tratados, dessas discussões para o direito, e se o senhor está percebendo se as pessoas estão utilizando isso ou não, os advogados, os juízes, advogados, promotores, todo o pessoal da área do direito, né? O que é que o senhor acha? O que é que o senhor vê? Qual a sua percepção, professor? Eu teneu visto pouco, né, a utilização. Eu tenho, inclusive, utilizado. Essa semana, próxima passada, mesmo numa ação que eu estou advogando lá em São Paulo, inclusive, eu questionei a magistrada na questão, por exemplo, de contribuição sindical, né? E eu fiz um embargo. Uma das coisas que eu questionei é porque eu tinha colocado a Convenção 98, da OIT, a 95, que são convenções ratificadas, são tratados internacionais sobre direitos humanos. Nesse caso aí, com a decisão do Supremo, estão na supralegalidade. E ela estava colocando uma medida provisória que nem permaneceu, que foi a 873, acima de tudo. Eu embarguei para questionar. Eu quero que ela faça, né? Ela se omitiu quanto à análise do controle de convencionalidade. Eu pedi, né? Outro dia, numa ação, até você pode pegar na internet, eu fiz uma defesa, você acompanhou, do Sindicato dos Policiais Civis aqui do estado do Ceará. Eu fiz uma sustentação oral no Tribunal Regional do Trabalho aqui, da 7ª Região, no plenário, e eu apresentei várias discussões ligadas ao direito internacional, a questão da Convenção 151 e outras convenções, a proteção, por exemplo, do direito de organização sindical para os policiais civis, né? Outra situação que eu tive a oportunidade de trabalhar, e também está gravada aí na internet, foi a sustentação oral. Essa não foi filmada, mas a gente colocou o vídeo que tem o áudio oficial do tribunal, no caso do caixão dos comerciários, que eles fizeram uma manifestação com o caixão, né? E aí houve 5 decisões contrárias.
Eles colocaram um caixão, uma manifestação artística na frente de uma loja, não tampava a passagem da loja. E o juiz, com menos de uma hora, deu logo uma liminar com milhares de reais se não tirasse. A gente embargou a decisão, aí o juiz manteve, a gente entrou com mandado de segurança, o desembargador manteve, a gente embargou, o desembargador manteve, foi para um primeiro julgamento em cima de um agravo regimental, quer dizer, 5 decisões e o tribunal manteve, e nós fomos fazer a sustentação lá no tribunal. Nossa fundamentação, 90% foi de direito internacional. Direito das decisões do Comitê de Liberdade Sindical, das convenções da OIT, e, interessantemente, o tribunal, ele virou os votos. Né? Ele virou, nós estávamos com 2 favoráveis, mais ou menos, acho que 10 contra. E nós conseguimos fazer 10 favoráveis e 2 contra. Quer dizer, só ficou o relator revisor. Isso foi interessante, quer dizer, quando a gente começou a utilizar o direito internacional. Então, eu não tenho visto tanto, mas com relação aos outros, que eu vou olhando a jurisprudência, né? Agora, eu tenho tentado colocar em todas as minhas petições, como eu tenho sempre tentado discutir isso nas minhas reflexões e nos vídeos. Tem um material de outro curso que eu estou preparando, você falou aí. Quem quiser, é só entrar no site clovisrenato.com.br. Lá você já tem um curso gratuito. Deixa o contato. Quando eu for lançando os outros cursos, aí você vai sendo informado. Que eu vou lançar novamente, que eu tenho um que eu fiz sobre assédio moral, né? Nesse sentido da Convenção 190, da Recomendação 206 e da jurisprudência do Brasil, por exemplo, 2020, o que está acontecendo esse ano. É um curso com mais de 10 horas. Aí eu vou informando que geralmente eu abro o curso por uma semana. Eu estou montando outro exatamente sobre jus cogens, né, sobre direitos humanos como eixo internacional. E nesse, o que eu trago de jurisprudência, que é exatamente qual era a preocupação, acho que a sua preocupação é a minha, acho que é a das pessoas aí. É quem é que vai botar o sino no pescoço do gato, né, que era a história do Monteiro Lobato, que os ratos dominavam a casa, né? E aí, um dia o dono arranjou um gato que era muito ágil. E aí, não tinha mais para os ratos. Na hora que ele saiu, o gato pegava, né? Aí eles fizeram uma assembleia. Na assembleia, várias posições, como é que ia resolver o problema do gato. Aí, beleza, né? Aí um levantou a mão e disse, eu sei como é que resolve. É só botar um sino no pescoço do gato. Na hora que ele vier, e a gente corre. Aí todo mundo aplaudiu, levaram ele ovacionado nos braços, né? O ratinho que teve a ideia de botar o sino. Aí um outro ratinho levantou a mão e disse, mas eu tenho um questionamento. Ele disse, quem é que vai botar o sino no pescoço do gato, né? Aí ficou a tristeza novamente, né? É a questão, acho que a pergunta que você está fazendo é, esse direito internacional hoje, com relação a direitos humanos, ele é cereja do bolo ou a gente tem como utilizar? Acho que a grande pergunta é essa, é a nível de efetividade. E aí é o que eu estou dizendo, eu comecei citando essas situações, tem até um colega aí perguntando qual é o endereço do curso. Professora Luana, ela dá aula de direito internacional também. Pronto, é só entrar lá no clovisrenato.com.br, que lá já bem lá no caput do site, já lhe indica para um dos cursos, né? Esse aí é um que só para a pessoa ter noção de como é que funciona a OIT, o tratado dentro da lógica internacional. Só para se entender, esse aí a gente dá de brinde para as pessoas, né? Já tem gente mais de 7 continentes, legal, né? O quantitativo de alunos que tem interesse nessas questões. E os outros, como eu disse, lá você deixa seu contato e quando eu for lançando os outros, eu vou e mando para as pessoas, tá? E aí o colega que também está ouvindo aqui, o Leonardo, está falando aí, essas discussões também apresentando aí, eu estou vendo agora as mensagens. Então, como é essa questão de botar quem é que vai botar o sino no pescoço do gato? Ou seja, quem é que vai fazer algo, como é que a gente vai utilizar isso? Eu disse, primeiro é que há o controle de convencionalidade. Né? Então, eu já acho uma coisa muito forte. Segundo como eu falei, a ONU, o Brasil ratificou, ele participa da ONU desde o início. E, consequentemente, ele se submete a jurisdição da Corte Internacional de Justiça. Essa é a primeira discussão.
o que as pessoas falam muito assim, existe pós 2004, com a emenda 45, o parágrafo 4º do artigo 5º da Constituição, que diz que a República Federativa do Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional. Beleza. 2004 se pensa aí em Tribunal Penal Internacional, que ele passou a existir depois. Mas desde 1945, o Brasil se submete à jurisdição da Corte Internacional de Justiça, tá? E ela utiliza nos seus julgados os tratados internacionais, tá? Então, quando aconteceu essa questão em 2004 da emenda, o que foi interessante? O Supremo foi provocado para discutir a questão da prisão civil do depositário infiel. Naquele momento, ele acabou fazendo um novo escalonamento no ordenamento e criou a situação que a gente chamava antigamente nos textos, se você pegar textos antes disso, de doutrina, quando falava de supralegalidade, a gente pensava o quê? É a Constituição. E depois, com essa decisão que foi publicada em 2008 sobre a prisão civil do depositário infiel, ele foi discutir, né, porque com a emenda 45 veio o parágrafo 3º e o parágrafo 4º. E no parágrafo 3º falava, né, colocava o rito que vinha idêntico ao das emendas à Constituição para que os tratados internacionais ficassem equivalendo. Porque antes disso a gente achava, né, uma teoria que a gente seguia era Tratado Internacional sobre Direitos Humanos, quando ratificado, já era equivalente às normas constitucionais. Isso é uma teoria francesa que é do bloco de constitucionalidade. Contudo, houve muitas divergências, e estava havendo uma divergência na prisão civil do depositário infiel com relação ao Pacto de São José da Costa Rica, ratificado nos anos 90, exatamente entre o STJ e o STF. Um prendia e o outro soltava. E aí foi avaliado em cima da emenda e do parágrafo, e o Supremo colocou os tratados internacionais sobre direitos humanos ratificados com o quórum aquém do parágrafo 3º, que era novo, né, da emenda, lá no artigo 5º da emenda 45 de 2004, ficariam supralegais, ou seja, acima da lei e abaixo da Constituição. E os demais, aí tem esse da pessoa com deficiência, que passou nesse sentido, né, que atenderem ao parágrafo 3º é que são equivalentes. Mas, independentemente de tudo, nós estamos tendo muitas alterações de lei, inclusive por medida provisória. A questão é que, na lei, tanto os supralegais quanto os constitucionais, eles são superiores a essas normas. Então, quando a gente entra com a ação, deve colocar as normas internacionais para que o juiz faça o controle de convencionalidade, seja pela supralegalidade, seja pela equivalência à Constituição. Certo? É a primeira coisa que a gente começa a discutir. Segunda coisa que a gente discute nessa mesma perspectiva é a questão do hard law e soft law. Por quê? O que eles chamam de hard law é um direito cogente, imperativo, certo? Que foi esse que foi o tratado foi ratificado. E o soft law, quando um tratado internacional sobre direitos humanos, por exemplo, ele não foi devidamente ratificado, não é? Mas o Estado faz parte, como eu disse, o Brasil está entre os 193 estados que são parte da Organização das Nações Unidas. Ele está entre os 187 estados que são parte na Organização Internacional do Trabalho. Uma questão, por exemplo, o Brasil não ratificou a Convenção 87 da Organização Internacional do Trabalho, que trata sobre liberdade sindical. Mas o Brasil é Estado parte. Então ele vai ter que ter um nível de aplicabilidade, que é o que chama de soft law. Ele tem que nortear a aplicação e as interpretações, tanto dos juízes, quanto na elaboração normativa. Então, quem é que bota esse sino de novo no pescoço do gato? Quem bota somos nós, quando nós, advogados, conhecemos desse tipo de direito e colocamos nas nossas petições e levamos os juízes a fazerem o controle de convencionalidade. Até chegou em uma saudação o doutor Ronaldo, né, da Amatra 7, chegou agora há pouco aí no grupo. Doutor Ronaldo. Prazer, né? doutor Ronaldo.
uma satisfação. Então a gente faz essa provocação. Por quê? Dentro do hard law e soft law. Dentro do hard law, seja pela supralegalidade, seja pela questão da equivalência às normas constitucionais. E se não for nesse sentido, vai pelo soft law. E ainda assim, se o país não tiver ratificado, ou se o país não tiver, porventura, seguindo adequadamente o cumprimento daquele tratado, os próprios tratados internacionais, muitas vezes, eles já preveem que a questão da suplementaridade, né, que em tese é para a gente resolver os problemas internamente, diante da soberania dos Estados. Mas as próprias normas, tanto na Corte Interamericana de Direitos Humanos, quanto no Tribunal Penal Internacional, quanto na Corte Internacional de Justiça na ONU, eles têm previsto no tratado que o Brasil ratificou a possibilidade de, quando o Estado for desidioso, quando o Estado, porventura, ele não aplicar, por exemplo, ele estiver, por exemplo, sendo leniente, ele estiver sendo desidioso. Um caso bem claro, o Brasil foi condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, o caso do Damião Ximenes Lopes. Não sei se você chegou a ver, né, que foi em Sobral, e esse rapaz, ele tinha problemas mentais numa clínica particular que recebia, tinha um convênio com o Estado. E ele acabou morrendo. Disseram que foi uma morte, que ele teve uma convulsão. Quando a família chegou, viu que o corpo dele estava todo marcado, com sinais de maus tratos. A família conseguiu trazer ele para Fortaleza e conseguiu fazer perícias no corpo dele, registrou e fez boletim de ocorrência. Os processos não andavam. Não andavam, apesar de ter tido processo penal, a questão das apurações dos responsáveis, mas não andavam. Tinham 5 anos sem decisão. As pessoas foram diretamente à Comissão Interamericana de Direitos Humanos e juntaram provas. Isso é interessante, porque as pessoas podem ir diretamente à Comissão Internacional, aí, no sistema interamericano, na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. É interessante, e pode fazer em português. Lá tem um modelo, um formuláriozinho, mandar por e-mail. E eles mandaram tudo. Foi processada a coisa na comissão. A comissão entendeu que o país, apesar de ter tido um inquérito, não andava. Apesar de ter tido um processo, não tinha decisão. Então, eles mostraram que era um caso em que não precisava esperar o resultado pelo devido processo legal em âmbito interno, que estava dentro das exceções. E o Brasil foi condenado. Depois que a coisa começou a andar na corte, aí o processo interno aqui começou a andar por causa da pressão internacional. Mas ainda assim, a Corte Interamericana de Direitos Humanos condenou a República Federativa do Brasil dentro desse sistema. Então, a questão é utilizar. A questão é, podemos colocar isso. Às vezes não vale nada, é um tópico dentro de uma petição. Depois é um advogado conversando com o juiz. Depois é um advogado fazendo um embargo para o juiz. Depois é o advogado reafirmando isso no tribunal. E depois é o advogado, por exemplo, porventura, ou a organização, mandando isso, por exemplo, para o Comitê de Liberdade Sindical da OIT, mandar para a Corte Interamericana de Direitos Humanos, ou arranjar alguém que tenha legitimidade para ir, por exemplo, à própria Corte Internacional de Justiça. Certo? Então, é importante que a gente veja, porque nas regras a nível mesmo brasileiro, né, você tem decisões do Supremo que fala quando tiver norma internacional sobre direitos humanos, e que eles chamam jus cogens, e a Constituição tem decisões dizendo que predomina o jus cogens. Eles são um eixo. Então, realmente, quando a gente começa a estudar e começa a amadurecer e ver as decisões que já tem a nível de Supremo Tribunal Federal e outras a nível internacional, condenando inclusive a República Federativa do Brasil, a gente começa a se animar a utilizar isso. A questão é que quando a gente não conhece, a gente não utiliza. Por isso que eu comecei a fazer esses vídeos. A gente já vai, talvez dia 1º de outubro, se Deus quiser, a gente vai completar aí 1 ano no canal com vídeo todo dia. Então a gente traz a perspectiva dentro dos direitos humanos, que tem as várias dimensões, que as pessoas só falam do direito dos humanos. Ele também é um direito humano. Mas a gente fala de vários tipos de direitos. Porque as pessoas têm muitos preconceitos, né? Então, o direito do trabalho é direito humano, o direito ambiental é direito humano, é como as dimensões dos direitos fundamentais.
Mas como o senhor falou aí na abordagem, é uma coisa que é uma construção. A gente precisa, os profissionais do direito, começarem a se habilitar e se aperfeiçoar e estudar com essa temática para poder utilizar, no seu caso prático, porque nós, enquanto advogados, a gente utiliza isso, a gente utiliza tudo para defender o nosso cliente, né? A pessoa que a gente está assistindo naquele momento. Então, esse é um viés interessante, a gente, já para puxar para a última pergunta, a gente tem essa atuação, né? A gente tem visto que isso é efetivo, né? Para quem não sabe, eu e o Dr. Cláudio, a gente atua em alguns processos juntos, alguns sindicatos, e a gente tem visto isso na prática, que funciona, né? Ele citou uns exemplos aí que de fato funciona, e a gente vê o resultado. As pessoas não precisam se ligar nisso, precisam se aperfeiçoar nesse sentido. Mas, assim, indo para a última pergunta, a gente vê essa efetividade no âmbito do direito do trabalho, no âmbito do direito administrativo, que a gente atua mais. Mas, professor, assim, quais os outros ramos do direito que o senhor vê assim, na prática, né, que tem as decisões, quais os ramos do direito que a gente pode utilizar mais o direito internacional, assim, de forma mais prática? O senhor está estudando de maneira bem detalhada, já viu o senhor falando sobre assédio, já viu o senhor falando sobre racismo, já viu o senhor falando sobre deficiente, sobre LGBTfobia. Quais são os ramos do direito que as pessoas que vão assistir, assistir aqui a live posteriormente, podem pesquisar? O que é que a gente vê na prática dessas temáticas que são abordadas? O que é que o senhor vê mais assim, no judiciário hoje? Não, é o seguinte, todos os ramos praticamente, porque é bom lembrar do seguinte, direitos fundamentais, né, normas de direitos humanos, eles têm essas dimensões. Então, por exemplo, se a gente fosse comparar como o Karel Vazak fazia com relação às gerações dos direitos fundamentais, vamos pensar para ver se a gente consegue para o público que não é do direito. A questão da liberdade, não é isso? Ele usou esses parâmetros da Revolução Francesa para criar dimensões. Liberdade, o Estado intervém minimamente. Ele garante as liberdades. Depois, a igualdade. O Estado tem que ter um agir positivo, os direitos sociais. E a fraternidade, direito das presentes e futuras gerações. Então, você vê, por exemplo, um caso na Corte Internacional de Justiça em que o Japão estava usando de uma autorização para estudo de baleia para fazer o quê? O comércio ilegal matando baleias. Então, ele foi denunciado por outro estado e foi condenado lá dentro da corte, antes dessa perspectiva, no primeiro momento, né? Quando ele foi notificado que aquilo estava acontecendo e começou o procedimento, ele foi proibido. Ele perdeu a licença de estudo. Quer dizer, direito ambiental foi utilizado. Primeiro, você pega... eu falei várias situações no caso do direito do trabalho que a gente tem utilizado. Né? Aqui no Ceará, em São Paulo, Recife, Brasília, que são os centros que a gente tem atuado mais. Né? A nível, principalmente, sindical e associativo e tal. Outro ponto, o Luiz Roberto Barroso, ministro, teve o recurso extraordinário, foi o 351.750, que ele analisou essa questão dessa perda de bagagens e tal, e ele utilizou o tratado internacional. Quer dizer, direito do consumidor, direito do trabalho, direito ambiental, já com várias decisões. Né? Direitos sociais, esse caso do Damião Ximenes Lopes, pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. A questão do próprio Vladimir Herzog, que o Brasil também foi condenado. Eu tenho um vídeo falando de cada uma das condenações que o Brasil passou da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, quer dizer, a questão política, né, se houve o devido processo legal ou não, a questão penal, nesse caso do Damião, é a parte de saúde. Esses que eu falei da OIT, né, a parte de trabalho, essa parte do comércio internacional, a parte do direito do consumidor, tem decisões do Supremo e STJ, certo? E do direito penal, como diz aqui no Ceará, faz lama, certo? Quer dizer, as pessoas, quando utilizam, né,
porque o que é bom é que a gente tem algo a mais. É importante que se observe que tem, inclusive, um conflito para o Supremo resolver, mas realmente tem tido muita demanda para os 11 ministros, e a gente encontra, por exemplo, a situação que houve aqui no Brasil, ligado a outra condenação que nós tivemos, no caso da guerrilha do Araguaia, sumiram 70 pessoas. O Brasil, internamente, não foi condenado, mas internacionalmente ele foi condenado. Lá na Corte Interamericana de Direitos Humanos, o caso Gomes Land, que chama, né, que é o da guerrilha do Araguaia. É importante que, foi interessante que o Brasil, aqui o Supremo declarou constitucional a lei de anistia, e ela exatamente, ela blindava e blinda os torturadores também, não é? E, consequentemente, essa matéria foi levada para a Corte Interamericana de Direitos Humanos. 3 meses depois que o Supremo julgou, a Corte disse que aqueles são crimes que não são passíveis de prescrição ou decadência. Então, são crimes de lesa humanidade. E aí, acho que foi o PSOL, ele voltou com esse pedido para o Supremo e está para o Supremo decidir como é que ele vai fazer com a decisão dele, já que o jus cogens, por várias outras decisões do Supremo, predominam sobre o direito nacional. Então, quer dizer, o tema ele é bem instigante. Quando eu estava no doutorado em Direito na UFC, eu tive a oportunidade de fazer esse debate lá na Universidade de Bolonha. Eu acho que tem um vídeo lá da própria universidade pelo YouTube, eu com os professores lá doutores da Universidade de Bolonha, foi a primeira universidade do mundo, né, que é de Senado. E a gente fez esse debate, eu mostrando essa situação do Brasil que estava aí com uma espécie de conflito, que lá na Itália eles não teriam, porque lá quando vem um tratado, ele já se internaliza automaticamente. E aqui a gente tem essa dupla para firmar 2 vezes, né? Ele firma fora e para ratificar tem que passar novamente pelo Congresso para depois voltar para o presidente, né? Então, a gente está com esse conflito e o Supremo ainda não decidiu. Eu acredito que o Supremo, talvez até para evitar conflitos, ele esteja, até porque a grande parte dos torturadores estão morrendo, né? O tempo vai passando, né? Mas eu acredito que, fora os problemas que ele tem, eu acredito que ele vai julgar depois conforme a Corte Interamericana e vai abrir mão da decisão dele. Eu acredito que ele vai possivelmente fazer isso. Então, assim, a gente já está chegando aqui no finalzinho, porque eu também não estou muito acostumado com live, aí às vezes a gente vai estar se despedindo, no meio da despedida o bicho desliga aqui. Aí fica meio chato, né, com o convidado. Então, assim, a gente agradece aqui ao professor Clóvis, né? De fato, ele tem feito um trabalho muito bem feito, bem detalhado, né, sobre essas questões, que as pessoas possam se importar, não só a comunidade jurídica, né, mas a sociedade em si, que hoje todo mundo, graças a Deus, discute política, né? Engraçado que antes a gente não via essas discussões, as pessoas hoje se interessam mais, apesar de que existe muita fake por aí que fica difícil de você acreditar, porque tem fontes aí que você não tem credibilidade nenhuma do que você está vendo, né? Então, mas as pessoas estão se importando mais com esse tipo de coisa, né? Com esse tipo de discussão. Então, que as pessoas se importem com essa discussão de Organização das Nações Unidas, do que é que sai de lá, o que é que o Brasil ratifica, por que é que ele não ratifica, como é que pode ser usado isso na minha causa enquanto pessoa que vou procurar um advogado, né? E como o advogado pode trabalhar com isso, né? E por que o advogado deve trabalhar com isso, e para trabalhar com isso, por que ele precisa se especializar, por que ele precisa se informar. Tem muita coisa, como o professor Clóvis falou aqui, tem muito material, tem muita coisa para discutir. Você vê um curso, professor, são quantas horas esse novo curso que o senhor está preparando aí de estar mais detalhado? São quantas horas? Uma assédio moral são 10 horas. Só assédio moral de 10 horas. Como é que você imagina que se discute 10 horas de assédio moral? Para quem não é eu sou da área, eu sei que dá para discutir. Mas olha a amplitude de coisa que tem no curso de assédio moral para você falar 10 horas sobre assédio moral. Imagine esse de ONU que você está falando sobre
essas decisões internacionais, essas repercussões, toda essa estrutura que é criada para poder fundamentar no ordenamento jurídico interno, para poder ir ensinando como utilizar nas petições, como deve ser utilizado nas fundamentações. Então, de fato, é um curso bem amplo, né, professor? Quantas horas esse último curso que o senhor está fazendo? O senhor já tem alguma noção? Não, na verdade, você estava falando esse do assédio, só os vídeos fora do curso, acho que eu já fiz mais de 10 só desses que eu lanço na semana. Eu lanço todo dia vídeos até 3 minutos. E na semana eu lanço 2 acima de 30 minutos. Toda semana tem 2 vídeos novos, né? E aí, só de assédio tem vários, quer dizer, não se esgota. Esse curso eu pretendo que ele depois fique com 40 horas. Porque eu discuto toda a Convenção 190, toda a recomendação 206, jurisprudência de todos os tribunais aqui a nível dos tribunais superiores do Brasil e alguns de tribunais, regionais, né? Então, para quem? Depende do objetivo da pessoa. Então, esse outro que eu dou gratuitamente para as pessoas, só para elas entenderem sobre como é o funcionamento da OIT e tal, eu consegui estruturá-lo assim como fosse um pequeno livro. E ele é só 1h30, mais ou menos, para a pessoa entender. Porque depende do foco que ela quer. Realmente, no caso do assédio, desses outros temas, a gente vai colocando para deixar no ponto para a pessoa peticionar, questionar, enfrentar, enxergar, e já com material que ela pode utilizar no trabalho dela diário, né? Ao menos, como eu falei, dia 1º de outubro, a gente vai estar fazendo um ano de canal. E acho que tem bem prontos, aí tem 80 vídeos por sair, todos novos. É coisa demais, mas não esgota não. Vou sair ainda, né? Já prontos, né? Então a equipe está aí trabalhando. Esse momento de pandemia foi bom para fazer esses cursos, né, professor? Mas a gente está estudando. Você vai viajar, né? Você vai viajar tanto, né? Realmente eu tava viajando muito, principalmente de 2016 até 2019, né? Eu estava fazendo muitas viagens, né? Até o começo de 2020, até março, eu ainda viajei muito. Então, realmente, a gente conseguiu dar essa parada, mas são os ciclos, né? A gente tem que se internalizar e a gente startou essa questão do canal, né? Então, eu acho que esse espaço, ele é fundamental. E aí convido vocês a continuarem nessa discussão. Depois eu vou baixar esse vídeo aqui e republicar lá nos nossos canais, ver como é que as pessoas reagem. Isso tem sido bem legal depois, que muita gente assiste depois, né? A maioria das pessoas assiste depois. A gente vê aqui, às vezes dá muita gente, às vezes dá pouca gente, mas de fato as pessoas vão assistindo depois. Porque ninguém tem disponibilidade para ficar no celular direto, às vezes, né? Mas eu me disponibilizo aí a você ou a qualquer pessoa que tem interesse de discutir essas matérias, tá? Para mim, de fato, o público não interessa. Eu estou muito feliz lá nos canais, né? Eu publico tanto no YouTube, quanto no Facebook, quanto no Instagram. E a média a gente tem em torno de 1.000 visualizações todo dia, né? Praticamente, né? Nesse contexto. Se eu entrar lá nos vídeos do próprio Facebook, principalmente no canal Clóvis Direitos Humanos, essa média é 500, 1.000, mais de 1.000. E isso, todo dia, eu acho isso interessante. Né? Também tem os grupos que a gente participa. Então, a gente chegar aqui hoje, e eu não tenho essa questão. Se você quiser chamar, vamos conversar nós dois, eu já fico muito satisfeito de conversar. Não, que ótimo. Por exemplo, eu acredito que esse ano a gente tem muita coisa para produzir, né? A gente já fica o convite para uma próxima live. Enquanto o senhor falava, eu já estava pensando aqui no tema sobre essa questão da obrigatoriedade do indivíduo tomar essa vacina do Covid que vem por aí, se ele toma se quiser, ou se é obrigado a tomar. Vamos resgatar o Oswaldo Cruz da revolta da vacina, né? Eu acho que isso aí dá uma live, já fica o convite. Acho que setembro, outubro, a gente podia tratar desse tema, né, professor? Vamos ver o que é que eu estou para qualquer coisa. Eu estou satisfeito de estar com vocês. Obrigado. Já estamos aqui no último minuto e eu queria agradecer novamente